Olá, Fernando, como você está? Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita? Começar com essa taxa de desemprego que você deu aí, que é uma coisa que no Brasil ela vai se tornando, à medida que a precarização do trabalho avança, ela vai se tornando mais irreal. Explico. O IBGE mede essa taxa de emprego, perguntando às pessoas, na Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, se elas procuraram um emprego nos últimos 30 dias. O que acontece? Essa legião de pessoas de trabalho precário, a que o Lula se referiu, ela não procura emprego. Ela está fazendo aquele bico. Ela está encostada naquela atividade que rende o mínimo para a sua sobrevivência, e assim mesmo uma sobrevivência muito carente, e ela não está procurando emprego formal, porque o emprego formal quase não existe. Então, essa taxa de desemprego, ela encobre uma realidade que vai se refletir muito melhor se nós considerarmos as taxas de subemprego, emprego sem carteira assinada, o famoso bico, o biscate, né, que está crescendo nesse país porque as pessoas simplesmente precisam sobreviver. Não pode se dar o luxo, né, de voltar a ter de procurar voltar a ter aquele emprego que tinha no escritório, numa loja, né, num supermercado, porque esse emprego não existe mais e eles têm que sobreviver. Então, nós temos uma taxa de desemprego que é muito maquiada por essa realidade. No entanto, para algum tipo de medição, ela serve. Né? É natural que nós tenhamos alguma recuperação do emprego em relação ao período passado, porque nós estávamos no auge da pandemia e muitos estabelecimentos fecharam, demitiram. Não, é comum que haja isso. O problema é que nós estamos entrando, nós e outros países no mundo, num quadro de estagflação, isto é, uma perda de pujança, de desenvolvimento, de energia econômica e, ao mesmo tempo, ao contrário do que dizem os manuais clássicos de economia, que a inflação cede quando a atividade econômica diminui, nós estamos tendo também altas taxas de inflação. É isso que está acontecendo no Brasil, é isso que está acontecendo na Europa, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. A Europa está com taxas altíssimas de inflação, os Estados Unidos idem, e nos Estados Unidos os números do PIB do primeiro trimestre refletem o recuo da economia norte-americana. Tudo bem que pode haver uma outra distorção por causa do início da guerra na Ucrânia, que moveu aleatoriamente atividades de importação, e isso pode ter influído também nessa medição. Mas, de qualquer maneira, foi uma queda de 1,4%, o que é muita coisa. E nós temos, sobretudo, a ameaça de um novo lockdown na China, que está discutindo a possibilidade de fechar Xangai. Então, isso tem reflexos na economia mundial muito fortes, nas exportações de combustíveis, na exportação de minério de ferro, na exportação de soja e outros grãos. Então, nós estamos vivendo uma quadra econômica muito perigosa. Ninguém é capaz de prever o que vai acontecer com a economia mundial. Até a semana passada, por exemplo, se levantava a possibilidade, quase certeza, de que o Federal Reserve fosse aumentar em 0,5 ponto a sua taxa de juros para combater a taxa de inflação americana. Com esse resultado do PIB, demonstrando o enfraquecimento da economia, é uma contrapressão. Isso funciona como uma contrapressão para a elevação dos juros. Então, nós temos uma situação de gravidade econômica muito grande que vai encontrar o nosso país absolutamente desgovernado. Nem tanto desgovernado como no sentido que a gente diz um carro que está saindo da rua, invadindo a calçada. Não, ele está desgovernado porque ele não tem direção. Sim. O Paulo Guedes é um fantasma. Os pacotes de bondade do governo tomaram a rédea dos gastos públicos e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o perigo que o nosso país está enfrentando, além da crise que está presente, e que pesa muito para as pessoas, a inflação de alimentos, segundo o IPCA 15, ficou acima de 2%, 2,2%, que é muito alto para as famílias mais pobres.
Né? Além disso, nós temos também uma falta completa de perspectivas, de rumos. O país não tem programa econômico. Qual é o programa econômico do Brasil? O que a gente tem que investir para crescer no Brasil? Quais são as atividades que têm que ser privilegiadas? Aí o governo vai e faz um corte linear no IPI, quer dizer, abre mão de receita, abriu mão de 35% da receita de IPI, né, para vários itens, né, quase todos. Né? Mas da mesma maneira que você tira dos itens, por exemplo, da linha branca, que são uma necessidade da família, geladeira, fogão, etc. Tal, você tira para os automóveis sem critério, inclusive os carros mais luxuosos. Né? E é um valor muito alto. É um valor muito alto e representa muita perda para a arrecadação pública. Enquanto a inflação está crescendo, a própria inflação alimenta uma alta na arrecadação, porque os preços mais altos implicam impostos nominalmente mais altos. Mas se nós entrarmos como devemos entrar, né, precisamos entrar numa trajetória de estabilização dos preços, esse bônus fiscal acaba. Então, o Brasil não tem governo, Thalita. E, nesse sentido, o presidente Lula está coberto de razão, né, de que necessário, essencial, fundamental, prioritário para o país é retomar uma agenda de desenvolvimento econômico. Porque retomar uma agenda de desenvolvimento econômico implica retomar uma agenda de justiça social. Eu me lembro sempre de uma expressão do Brizola que dizia que desenvolvimento econômico e justiça social são como 2 trilhos de uma estrada de ferro. Quando a gente quer ter um sem ter o outro, o trem descarrilha. Ô, Fernando, deixa eu fazer uma observação, né? O Fernando Brito esteve comigo na entrevista coletiva, né, com o ex-presidente Lula na terça-feira, e Lula citou algumas questões referentes à economia, né? Eu lembro de 2. Eu lembro dele falar sobre o papel do BNDES, que precisa mudar para ter carteira específica para pequenos e microempresários. E lembro que ele falou que, se eleito, quando eleito, o primeiro ato dele seria convocar os 27 governadores para tratar sobre a questão de infraestrutura necessária em cada estado, para com isso gerar emprego, criar essa geração de emprego, movimentar a economia, né? Você acha que são 2 bons caminhos? Como que você avalia? Você lembra de mais algum ponto citado, inclusive por Lula, nessa perspectiva de retomada da economia, da geração de trabalho? E esses são os 2 pontos mais importantes, Thalita. A Fundação Getúlio Vargas divulgou no início dessa semana o seu Observatório de Política Fiscal, uma série histórica mostrando que nós estamos tendo este ano, tivemos no ano passado, o pior índice desde 1947 em matéria de investimentos públicos na economia. Ficamos numa faixa de 1,5%, para taxas que encontraram no Brasil recordes de 9%, 10% e até 11% de investimento em relação ao PIB. Então, quer dizer, a retomada do investimento público como um todo é mexer dentro da questão que mais atrapalha, que mais impede o desenvolvimento do país. E os governos do Estado, exatamente inflacionário que eu me referi em relação à sua arrecadação, isto é, estão arrecadando mais do imposto de circulação de mercadorias e serviços e de outras participações que tem na arrecadação pública, eles se tornaram, hoje, os maiores investidores no setor público da economia brasileira. Para você ter uma ideia, o investimento do governo central não chegou a 1% do PIB no ano passado. Os governos dos estados alcançaram perto de 1%. Então, a capacidade de investimento dos governos de estado, imediata, é mais forte que a do governo central, exatamente porque o governo central já não tem no seu orçamento reservas para esse tipo de investimento. Quanto à questão do BNDES, que você mencionou, o que disse o Lula na essência? Que ele está disposto a rever a política que ele praticou nos seus 2 primeiros governos,
de investir na formação de campeões nacionais, isto é, aquelas empresas brasileiras que tinham condições de competitividade, inclusive no exterior, não só para atender o mercado interno, como competir no exterior. Ele acha que isso agora deve ser substituído por uma pulverização dos recursos do BNDES para favorecer pequenas e médias indústrias, pequenos e médios negócios. Eu acho que esta questão corresponde a duas necessidades. Em primeiro lugar, a Operação Lava Jato destruiu essas empresas. Um programa de investimentos públicos hoje, necessariamente, que precisa de grandes empresas, necessariamente vai ter que apelar para o capital estrangeiro. E é preciso controlar isso, porque, na verdade, pode se tornar uma evasão de recursos nacionais. Né? E, em segundo lugar, porque este período da pandemia deixou as nossas pequenas e médias empresas com uma corda no pescoço. Veja, vou dar um exemplo. Quando houve a pandemia, o governo criou o Pronamp. Eram recursos, naquela ocasião, muito favorecidos. O empresário pagava os 2% que estava a taxa Selic naquela altura, tá? E mais, se eu não me engano, 3% ao ano de juros. Muito bem, isso era um programa adequado, uma remuneração alcançável pelo pequeno e médio empresário. Só que ao longo deste ano passado, a taxa Selic foi subindo. 2, 3, 4, 5 e agora está em 11,5%. E vai subir mais. Então, aquele empréstimo que o sujeito contraiu, pagando no final do ano um juro real, tá, de 3,5% mais 2% de Selic, 5,5%, menos inflação de 4%, quer dizer, tinha um custo líquido para ele em matéria de capital de 1%, agora leva com facilidade 10% do faturamento dele. E como ele não está vendendo, porque a economia está fria, 10% do faturamento é proibitivo. Então, nós estamos carregando uma operação do passado que não se adequa mais aos tempos de hoje. Então, o BNDES tem que entrar nesse campo aí, refinanciar dívidas, criar empréstimos novos com linhas acessíveis, né, e voltar a fazer essa roda da economia girar. E o BNDES tem recursos, porque ele foi praticamente desativado no governo Jair Bolsonaro. O único interesse de Jair Bolsonaro em relação ao BNDES era encontrar a famosa caixa preta, que provaria corrupção nos governos do PT, que ele não encontrou sozinho, contratou uma empresa multinacional de auditoria para encontrar, que também não encontrou. Então, nós estamos com a caixa do BNDES semi-paralisada, né, inclusive com recursos que vieram das participações que o banco tem em empresas muito lucrativas como a Petrobras, que não gera efeito positivo na economia. E, além disso, né, nós estamos fazendo uma política suicida de repartição de dividendos das empresas estatais que provoca o seguinte: a Petrobras tem um lucro de 105 bilhões de reais no ano de 2021. Em lugar de reservar uma parte mais expressiva desse lucro para novos investimentos, ela pega e distribui a quase totalidade desses lucros para os seus acionistas. O governo, que é o acionista controlador, mas não majoritário em termos de capital, leva 38 bilhões e os acionistas privados levam os outros 60 e tantos, quase 70 bilhões, levam um dinheiro limpo. Porque dividendos no Brasil e na Estônia, os únicos países do mundo, não pagam imposto. Então, esse dinheiro entra líquido na caixa desses investidores, sobretudo os investidores no estrangeiro. Por isso que o Lula falou que o lucro vai, sobretudo, para Wall Street.